Então vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês que vocês estamos só em mulheres por enquanto, né? Acho que a maioria é mulher mesmo. Então sejam muito bem-vindas ao Clube da Estratégia de Imagem. O intuito do clube não é que ele seja um curso, ele não é uma palestra, ele é um espaço real de construção. Então, o meu intuito é sempre trazer chaves para quem quer trabalhar a própria imagem, ou, como tem muitas colegas aqui, ex-alunas, amigas, formas de você usar essas chaves para trabalhar de forma objetiva com o seu cliente, com essas perguntas e direcionamento. Outra coisa que eu acho muito importante, né, é que a gente tem essa reflexão de que a imagem, ela não é só a nossa aparência, né, ou ela não é só aquilo que a gente vai mostrar para o mundo, mas aquilo que a gente sabe e que quer apresentar a ele. Então, o clube, ele foi criado para um lugar que você possa querer começar ou reiniciar a construção da sua imagem, né? Porque muitas pessoas às vezes querem alinhar, reconectar. Então, aqui é um lugar onde a gente vai sempre trabalhar esse direcionamento. Lógico, são encontros. Vai ser um encontro uma vez por mês, e de cada encontro você vai levar algo para trabalhar a sua imagem ou para trabalhar, ter orientação de como trabalhar a imagem de alguém. Aqui nós temos pessoas que vêm para trabalhar a sua imagem e também colegas que vêm para auxiliar. Então, eu espero que para frente a gente possa disponibilizar alguns projetos, algumas coisas que sejam em parceria com tantos colegas, tantas colegas que estão por aqui, para que a gente possa fazer não só com que vocês possam entender a sua própria imagem, mas também ter aquele networking, né, que a gente sabe que é sempre necessário e sempre acontece nos nossos encontros. Para quem não me conhece, um pouquinho da minha trajetória, trabalhei 25 anos no mercado da beleza, em grandes salões, fui cofundadora do primeiro birô de visagismo, onde hoje eu atuo com foco nos projetos educacionais, porque há 4 anos eu tenho aí a minha empresa, né, minha carreira solo. O meu propósito, que mudou basicamente, né, porque a minha carreira solo, meu propósito mudou quando eu entendi que a minha jornada ela foi acontecendo assim, acho que a maioria, né? A gente, quando vê, precisa cuidar da imagem, precisa fazer alguma coisa e a gente vai sendo... Eu achei que eu tinha. Não entendi. Mas tem algum áudio aberto. Eu acredito que a gente vai sendo jogada ali no meio do furacão e a nossa imagem vai sendo lapidada dessa maneira. E o meu intuito, né, o meu propósito era trazer a possibilidade da gente fazer isso de uma forma mais coerente, com mais significado, com mais autoconhecimento, né? Então, o meu objetivo, quando eu pensei em criar o Clube da Estratégia de Imagem, é criar um espaço onde qualquer pessoa possa cuidar da imagem, trabalhar a própria consciência, com clareza, com propósito, sem ter a necessidade de fazer um investimento, porque muitas pessoas têm o desejo de fazer, mas não conseguem por conta, muitas vezes, do investimento. Ou muitas pessoas têm a capacitação, mas não sabem como transbordar isso na vida do outro. Então, o clube foi criado dessa maneira, principalmente porque eu atuo não só na execução do trabalho, mas também como professora, e desenvolver os projetos é a minha especialização, né? Entender todo esse mapeamento da pessoa e como é que a gente consegue transformar isso em estratégia para a nossa imagem. Então, aqui, a primeira frase de hoje: não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. Eu acredito que isso foi uma das coisas que mais me motivou
Ih, ó, que cortou. Deixa eu ver o que cortou. Tá. Deixa eu ver se vai ter. Deixar assim, daí vocês conseguem bem ter. Não é um caminho aqui, né? Voltando, né? Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. Eu acho que o que mais me incomodava quando a gente falava de poder trabalhar a estratégia de imagem é que muitas pessoas, por medo, paralisam a tentativa. Então, a estratégia, né? Por que esse nome, né? É para você é a possibilidade que a gente tem de parar de andar em círculos e realmente trilhar um caminho para chegar a algum lugar. Então, assim, é através do caminho ou através da estratégia que a gente consegue sair de um possível sonho para a realização dele. Então, quando a gente fala de parar, né, de dar volta e realmente traçar um caminho, é para que a gente consiga chegar nesse objetivo e não só ficar sonhando. Então, vamos lá. O que eu quero que a gente possa fazer agora? Nós estamos em poucas, eu nem vou dividir, nós em salas, porque acho que dá para todo mundo falar. Eu gostaria de saber nome, área de atuação, e hoje, né, como você gostaria que a sua imagem comunicasse? Então, eu escrevi aqui o meu, né? Sou Thaís, estrategista de imagem, e hoje eu gostaria que a minha imagem comunicasse a força da transformação que eu conduzo e a verdade dos valores que eu carrego. Então, eu vou parar aqui de compartilhar para que a gente possa, para que vocês possam abrir aqui a câmera, abrir o microfone e a gente possa se apresentar. Falando aí o nome, a área de atuação, e hoje o que você gostaria que a sua imagem comunicasse? Bom, qualquer um, posso começar? Pode, Ana Paula, pode. Eu sou Ana Paula Carvalho, né? Moro em Fortaleza há 38 anos, sou proprietária do AP Conceito, um salão de beleza há 36 anos, e atuo na área de visagismo, e cada vez mais eu quero me aprofundar nesse visagismo expandido. Eu quero comunicar acolhimento, amor integral e um despertar para o autoconhecimento, para a consciência de que somos seres genuínos, completos, e que dentro de nós existe uma beleza criada pelo divino. E muitas pessoas não sabem disso. Então, assim, eu quero, como propósito de vida, literalmente, usar as ferramentas do visagismo para conectar essa beleza interior com a beleza exterior, e vice-versa, né? Os dois juntos se completando aí e caminhando meus clientes para um autoconhecimento de uma descoberta e fazer homens e mulheres livres e lindos, como nós fomos feitos para ser. Beleza, viu, gente? Ah, sucesso total. Meu nome é Cleide, Cleide. Oi, posso falar, né? pode. Meu nome é Cleide Freire, resido no Espírito Santo, na Praia da Costa, na cidade de Vila Velha. Atuo na área de beleza há 40 anos. Tenho uma empresa no mercado há 45, 46 anos aproximadamente. E tenho a formação aí com a Thaís, com os Trindades, essa família maravilhosa, né? Quando a gente descobre eles, a gente não desgruda mais. E eu acho que, não sei se pela idade, bom, pela idade, eu sei sim, pela idade, pelos costumes, né, pela educação, a idade que a gente tem traz também, reporta de uma época, né?
Então, a gente não tinha muita liberdade de ação, de falar, de mostrar sentimento, o que pensava. Então, eu creio que eu tenho uma imagem um pouco rígida. As minhas clientes falam que eu sou doce, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu não vejo isso. Eu creio que eu tenho uma imagem assim um pouco rígida, um pouco muito lógica, e eu gostaria de poder fazer alguma coisa, algo na minha imagem que eu pudesse transmitir, trazer um pouquinho mais de proximidade, um pouco mais de maleabilidade, de doçura. Porque eu acho que as pessoas querem, não só querem, mas elas merecem isso. Quando elas nos dão a oportunidade, né, de trabalharmos a imagem dela, de tocarmos, eu creio, sim, eu mexo com cabelo também, então eu acho assim, tocar num cabelo é uma das coisas mais íntimas que a pessoa tem, mais amor, né? A aparência dela depende do cabelo. Então eu queria muito expressar sempre o máximo que eu pudesse da minha imagem para essa pessoa, de amor e de atenção. É isso. Muito. Mais alguém? Eu. Oi, A Janaína levantou a mão. Quer falar primeiro, Não, Jana? não, pode ir primeiro, vai lá, vai lá. Bom, eu sou a Tia Alita, sou Relações Públicas, especialista em posicionamento de marca. Então, eu trabalho com rede social e cuido de marcas pessoais e corporativas também, através da rede social e do marketing digital. Hoje, eu quis participar do clube, porque a Thaís, para mim, é uma inspiração, admiro muito o trabalho dela, e eu tenho certeza que tem muito também a acrescentar valor no meu trabalho e também na minha imagem pessoal. E eu acredito que hoje a minha maior dificuldade seja eu conseguir entender o que realmente funciona para mim e para o meu biotipo. É isso. Janaína? Posso ir? Bora lá. Para começar, eu vou precisar falar com você, tá? Qual que é o bom. nome de quem? O nome, não, o nome de quem Ah, acabou de falar. Tiali, tá. Eu vou falar Ti, porque o nome dela é diferente É e eu Ti sou péssima mesmo. para guardar. Ô, Ti, eu vou precisar falar com você que eu preciso justamente do seu trabalho. Já começou o Esse também, networking, né, gente? eu ia falar, esse também é o Vamos propósito conversar. do clube. Preciso. Ó, Pessoas Janinha, que têm esse objetivo. ó, Ó, Janinha, a Michelle falando. ó, e a tia que faz meu marketing. Entendeu? Olha só as conexões. Maravilhoso. Mas aí, Janinha, só para eu me apresentar. Ai, eu vou aumentar esse time aí. Só para eu me apresentar. Eu sou jornalista, trabalhei com a Mi muitos anos atrás, não precisa falar quantos anos atrás. E hoje eu trabalho com psicanálise. Eu sou psicanalista da potência feminina. Então, eu resgato a história das mulheres, faço com que elas redescubram os seus sonhos, que muitas vezes ficam anulados em meio a tantos desafios do dia a dia, e ajudo nesse dia a dia a ela se recuperar a autoestima, acreditar nela. Mas tem uma coisa, né? Eu sou uma pessoa muito brincalhona e eu passo isso no meu look, né? E ele se torna muito despojado. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que tá de tênis, calça jeans, moletom, às vezes é o moletom do filho. Eu tenho um filho de 13 anos que é maior que eu. Então, eu pego o moletom dele, né? E isso acaba passando um amadorismo. Então, talvez no mercado de trabalho, principalmente por eu lidar com um ponto tão importante que é o profundo da mulher, que é o íntimo da mulher, o emocional, eu preciso passar segurança e leveza. Então, eu preciso descobrir esse meu perfil, né, de imagem e tornar, sem mudar, porque acho que não é para mudar a minha essência, sabe? Eu quero continuar brincalhona e leve, assim, mas profissionalizar a minha imagem. Muito bom. Michelle, quer ir agora?
Seu áudio está fechado. Tá, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Eu sou Michele Vasconcelos, tenho 38 anos, sou especialista em acessórios femininos, sou mentorada pela Thaís, né? Sou suspeita de falar dessa pessoa incrível, mas desejo, né, minha jornada é que as mulheres vejam a minha imagem como inspiração para elas, né? Assim como eu fui lapidada, né, como um diamante, eu acho que faz muita ligação com o meu business, com o meu negócio. Eu desejo que outras mulheres também sejam tocadas de forma profunda e que, por meio dos acessórios, né? Como? Se permitindo sair da zona de conforto, como usar um acessório diferente. E eu falo que, assim, o meu propósito, minha missão é tocar vidas, tocar mulheres por meio dos acessórios, usando essa ferramenta como porta de entrada, né? Eu até me titulei que eu sou uma alquimista de estilo, onde eu posso impactar a vida de mulheres, transformando a vida delas. Então, o acessório é só uma porta de entrada para gerar essa conexão e automaticamente acessar, né, o coração delas para que elas possam se ver de uma maneira diferente no espelho e se permitir. Obrigada, Mi. Quem mais? Leca, Posso quer falar, falar? Thaís? Pode, Conceição. Eu sou a Conceição, eu sou de Curitiba, Paraná, tenho 58 anos, eu trabalho como cabeleireira, visagista já há mais de 40 anos, e como visagista agora mais fortemente, né? Eu quero poder passar realmente uma imagem para que a minha cliente, principalmente a minha cliente, me veja como um instrumento de transformação para a vida dela, de autoconhecimento, né? Eu quero passar credibilidade, eu quero passar acolhimento, porque eu acho muito importante esse momento que elas chegam frágeis para a gente, né? E elas querem realmente ser acolhidas, ser ouvidas. Esse é meu propósito. Muito bom. Leca? Faltou eu, né? Tudo bem, Tata? Boa noite. Eu já vou dar uma chamada aí para ver se todo mundo se apresenta. Boa noite, meninas, tudo bem? Meu nome é Danela, mas carinhosamente apelidada de Leca desde criança. Eu sou, acho que um ponto fora da curva aqui, a minha área é tecnologia, sou mais especificamente da área de vendas, parte de liderança também, né? Sou suspeita aqui para falar que Tata cuida da minha imagem, Ti cuida da minha parte, agora vai fazer um trabalho, né, na minha imagem em branding novo, digital, e a Mi cuida de todos os meus acessórios, só visto Mi Vasconcelos. Então, sou meio suspeita aqui, porque sou fã de todas. Bom, o que eu quero comunicar? Eu estou numa fase nova, né? Então a gente está até fazendo esse trabalho, né, Tata? Estou numa fase nova, então já vou até convidar vocês aqui a fazer uma propaganda aí, tá? Vou escrever aí, vou ser coautora de um livro de liderança para mulheres, sobre o poder da mentoria. Então, tá aí, né? Então a mentoria ela tá em todas as áreas. E hoje o que eu quero comunicar, né? Então, o que eu quero passar, primeiro, né? Eu sou uma mulher casada, cristã, então a minha comunicação ela precisa ser muito bem assertiva, né? Porque hoje as pessoas confundem muito as coisas, né? Então tem que ter um equilíbrio aí do impacto e do que né? Enfim, do que a gente quer comunicar ali com respeito. O segundo lugar, né? Na minha área, eu lido com muitos homens, né? Então, não quero comunicar a postura masculina, nem empoderamento, nada disso, muito pelo contrário. A comunicação que eu gosto de passar quando eu estou lidando com os C-levels é de seriedade, maturidade
mas com feminilidade, né? Então, eu sempre falo para Thaís, vou numa reunião só com os CEOs, mas vou de saia, né? Com a saia que está de acordo com aquele momento. E o terceiro ponto, que é aquilo que vem nesse novo capítulo, que já está embutido aí, já está nas minhas veias, que é a liderança, né? Então, tem um projeto novo nascendo aí, junto com a Ti, de um projeto de mentoria. Então, a minha imagem precisa comunicar liderança feminina linkado com propósito, né? Então, tá aí o desafio, a Thaís já sabe, já, coitada. Muito trabalho, né, tá? Assim que é bom, assim que é bom. Maria Rita. Olá, eu sou Maria Rita, sou prima da Leonela. Eu conheci a Thaís também, pessoalmente, não me lembro de mais alguma outra no grupo, pode ser que eu já conheça também. Bom, eu sou engenheira e trabalho no Sebrae hoje em dia, estou trabalhando no Sebrae, comecei a trabalhar no Sebrae, e também estou dando aula particular para alunos de 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano, né? E assim, eu vou ser sincera, eu ouvi elas falando tão bonito o que elas querem comunicar, saber tão bem o que elas querem. Eu não sei exatamente o que eu quero comunicar. Claro que eu quero passar respeito, claro que eu quero passar autoridade. Maravilhoso. Como? Maravilhoso, é isso mesmo. Assim, eu quero passar respeito, quero passar, de alguma maneira, até autoridade, né, para os meus alunos, mas eu não tenho, assim, tão claro o que eu precisaria na minha imagem, o que eu, né, talvez um pouco de autoconhecimento, né, que sempre cabe, né, mas eu gostei muito de ouvir todas as mulheres, assim, tão decididas, tão sábias, tão, assim, assertivas, né, com as decisões, muito bom. Mas é isso. Obrigada, viu, Maria Rita? Eu vou ler aqui o da Renata e o da Andressa. A Andressa tá na estrada, então não consegue abrir para poder falar com a gente. Aí ela escreveu, atua há 28 anos na área da beleza, hoje ela é biomédica, esteta, tricologista, visagista e gostaria de transmitir cuidado, conexão, humanização. Ela é de São Paulo, mas mora e atua hoje em Santa Catarina. Aí a Renata, ela é visagista e consultora de imagem e estilo pessoal e visagismo. Ela dá aula no SENAC há 15 anos, tem 39 anos de carreira e quer passar credibilidade, carinho e atenção. A Rê já trabalhou no varejo de moda e hoje trabalha dentro do SENAC. Quem mais gostaria de se apresentar? Acho que faltou a Juliana e a Lucila. Se não quiser também, não tem problema. Vocês fiquem tranquilas. Então, vamos lá. Além do momento, né, da oportunidade do network em si, que eu acho que é bem importante, eu acredito que, porque a gente vai falar daqui em diante, é muito bom a gente ter esse entendimento de poder falar, né, quem nós somos e até o que a gente tem em pensamento. Mas você pode e deve tomar nota. Então, assim, a minha pausa agora é, se você não tem um papel e caneta, eu te incentivo a pegar ou alguma coisa para que você possa anotar. E eu trouxe esse mapa mental para que vocês possam saber que todos os nossos encontros, o clube, a gente vai trabalhar pelo menos um ou dois temas, né, desses do que a gente está falando em relação a como olhar, né, e como desdobrar isso para que possa acontecer. Então, eu trouxe aqui o mapa mental, porque a gente, todo encontro, a gente vai voltar nele, e aí eu vou detalhando aqui o que a gente já trabalhou. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de 3 chaves para que a gente possa trabalhar a nossa visão. E aí eu adorei o que a Maria Rita falou, porque vem totalmente de encontro com aquilo que está associado à visão.
Porque, primeiro, toda estratégia começa com a sua visão, a visão do que você quer, né? Ou toda visão começa com um espelho sincero, que é a primeira chave. Então, a primeira chave que eu quero que você anote aí é o espelho da realidade. E não tem como a gente pensar em algo, como a Maria Rita falou, sem a gente entender ou parar para pensar hoje como é que o que é que a gente está transmitindo hoje. Pensa que isso é para você. E você vai fazer uma comparação e ter o entendimento de como trabalhar a estratégia em cima destas 3 chaves. Então, a primeira provocação é o espelho da realidade. Eu gosto muito dessa chave, porque eu acredito que, assim, tem muitas pessoas que vêm fazer o trabalho de consultoria comigo, que a pessoa fala assim, porque eu transmito muita elegância, e isso parece um pouco arrogante. Aí, quando você vai olhar o material, olhar as fotos da pessoa, você vê que, na verdade, a pessoa não é elegante, né? Ela pode ter até algumas características de tradicional. E aí, na comunicação, gente, isso muda completamente. Então, aqui, para a gente não usar termos específicos de abordagem de estilo, ou o que isso traz, quero que você escreva aí 3 palavras do que você está transmitindo atualmente. A Cleide até falou, né? Como ela está e o que ela gostaria. Então, a Cleide ali já tem bastante clareza. Bom? Agora vamos para a segunda chave. Eu acredito que essa seja simples, né? É uma chave mais simples da gente escrever o que é que a gente está comunicando hoje. A Maria Rita falou que não tinha ideia do que colocar para frente. Você tem dúvida, Maria Rita, do que você tem hoje quanto à sua comunicação? Assim, eu percebo que eu chego nos lugares, em geral, e as pessoas me respeitam bastante, não tenho problemas de ser maltratada, nem nada, né? Mas, assim, eu não tenho exatamente a clareza de como as pessoas me veem, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que... Se você fosse falar nas palavras, porque a Janaína falou, eu sou alegre, mas eu acho que eu sou um pouco relaxada. Então, se a gente fosse falar em 3 palavras, ela já descreveu ali as 3 palavras. Entendi. Né? Quando você pensa no trabalho que você está fazendo para o Sebrae, você... hoje, qual é a imagem, qual que é a mensagem que você está transmitindo? Em 3 palavras. Objetividade, seriedade, pensa nessas características que você possa descrever e compreender aí aquilo que você acredita que hoje já está tendo de alcance. Tá bom, vou pensar aqui, peraí. Bom. E não necessariamente só negativas, tá? A gente também sempre tem coisas positivas. Então, considerem elas também. Segunda chave, suas escolhas. Você sabe onde quer chegar com a sua imagem? Então, tem muitas que já responderam isso. No caso, aí vou usar você de novo, viu, Maria Rita? Tá bom, tá ótimo. Imagina que se eu não tivesse você, não ia ter tanta graça o meu dia de hoje. E assim, quando a gente fala, não só você, tá? Mas a Cleide também. A Cleide falou, né? Eu quero ter mais proximidade. E aí ela disse que as pessoas falam que ela é acolhedora. Não foi, Cleide? E só que ela se vê como uma pessoa séria. Então, em cima, ela provavelmente colocou que ela vê a seriedade, mas o que ela quer chegar da imagem é essa flexibilidade, essa conexão. Janaína também já descreveu tanto a primeira chave quanto a segunda.
o que é importante aqui a gente pontuar? No espelho da realidade, Janaína, talvez o moletom do seu filho seja um desleixo, tá? Então, fica atenta a isso, porque não adianta você Sim. querer uma imagem impecável e manter entendeu? São detalhes do que a gente tem que trabalhar com a realidade, porque quanto mais realista você for, mais você vai compreender o que está te impedindo de chegar ou de alcançar as suas escolhas. Eu tenho super noção disso, isso tem me incomodado, sabe? Eu vou fazer 44 anos e muitas vezes, assim, eu tô andando com ele, abraçado, os dois de moletom, tênis, All-Star. Então, assim, quem é a mãe, quem é o filho, quem é o pai, quem é a filha, fica confuso. Mas aí tá, como que a gente adota isso no dia a dia? Não sei se eu tô atropelando o conteúdo, mas... Não. É dia bom. a dia mesmo, é sair para buscar o filho na escola com essa cara, assim, com um look, novo look? Então, quando a gente trabalha, ou o diferencial daquilo que eu executo hoje, associando a questão do visagismo, que para a gente é um pilar, e aí tem muita gente que fala assim, mas por que visagismo se a gente está falando de imagem? Porque todas nós que estamos aqui, que trabalhamos com visagismo, acreditamos que, entendendo quem você é como pessoa, é o pontapé inicial para que eu possa respeitar quem você é e trazer as propostas que são pertinentes para aquilo que é o seu desejo. Então, assim, eu não vou transformar você em outra pessoa. Eu vou entender como você se vê, como você quer ser visto, que são essas duas chaves. O espelho da realidade é como você se vê e como você é realmente. E pensa que quem tá vendo o que você está anotando é você mesma. E aí, quando a gente fala das escolhas, é aonde você quer chegar. Então, eu imagino que você não quer chegar numa imagem extremamente endurecida, enrijecida, no sentido de mega produção. Não, você só quer lapidar para que tenha um objetivo, ou demonstre mais cuidado. A gente tem esse impacto, muitas vezes, pós-maternidade. Porque quando a gente tem um filho, a gente muda completamente. Primeiro que a gente só vê coisas que a gente quer comprar para os filhos, depois que... Então, assim, isso acaba acontecendo desde o puerpério até, né, qualquer fase depois de você ter filho. Porque o filho passa a ser, né, o seu principal ali, tudo que você compra para você passa a comprar para o filho. Então, e que depois, numa outra fase, você tem que retomar. Então, assim, a gente tem algumas mulheres aqui com mais de 50, mais de 60 anos, que também vivem esse processo de voltar, né, e ter essa experiência. A Renata escreveu aqui, comunicamos o tempo todo. Peraí, fechou aqui. A comunicação é não verbal, inclusive, né, Thaís? Sim, porque, na verdade, assim, você pode não estar falando nada, mas a questão, né, da estratégia em si é porque 7% é aquilo que eu vou falar para vocês. Agora, 93% é aquilo que a gente não está falando. Tem a ver com os nossos gestos, com a roupa que a gente veste, com o nosso autocuidado. Então, assim, o trabalho que a gente faz, ou a estratégia da imagem, ela é nesses 93%. Onde eu vou entender 38, quem você é, as suas características, e 55, aquilo que você realmente vai vestir. Então, é bastante. Aquilo que você veste é bastante. E não é que a gente precisa mudar totalmente, né? A Michelle, que está aqui no grupo, que você conhece, a gente tem feito várias composições para ela de All-Star, mas composições que estão extremamente modernas e elegantes. Então, é muito a questão do autoconhecimento. Inclusive, Jana, sem compras novas, só reutilizando aquilo que você tem dentro do seu guarda-roupa. Porque a gente entende o estilo, a gente entende outros elementos quando a gente vai para um algo mais profundo. Mas quando você pensa que aonde você quer chegar, qual é a sua escolha, você começa a fazer reflexão do preço que você está disposto a pagar.
Então, assim, acordar 5, 10 minutos antes, pensar no que você vai vestir um dia antes. Ai, Thaís, não tenho paciência. Cada um tem uma forma, uma estratégia para aquilo que você pode fazer. Entendeu? Eu vou te dar 3 chaves aqui, que aí é para que você... E vou dar um exemplo também, para que a gente possa refletir como fazer isso na nossa imagem, com pequenas atitudes e pequenas mudanças. Tudo bem? Então, vamos para a terceira chave. A ponte da coerência. Eu gosto muito e acho ela mega polêmica, porque é aquilo que a gente estava falando, é o caminho que é construído pelas nossas escolhas intencionais e consistentes. Então, voltando ali no exemplo que eu te dei, Jana, talvez separar as blusas que te deem o mesmo conforto que o moletom do seu filho. Tá? Entender se você tem elas no seu guarda-roupa ou se você precisa de algum. Porque às vezes você está precisando de algum também. É aquilo, né? Às vezes a gente cuida tanto deles que está faltando realmente algo para nós, tá? E muitas vezes isso, entender quais são essas escolhas é o que vai ser mais importante para que você seja estratégico. Porque ser estratégico é você ser intencional na sua escolha. E aí, quando a gente fala de ser consistente, é você, pelo menos um dia antes, ou 5 minutos antes do seu horário de saída, você separar aquilo que você vai usar. Tá? Então, 3 chaves. Ser realista com aquilo que tem sido a sua realidade todos os dias. E quando eu falo isso, a maioria falou de roupa, mas a estratégia de imagem, muitas vezes, ela esbarra em, eu tô com o mesmo cabelo há 7 anos, não consigo mudar, não consigo sair daqui. E aí a gente volta, espelho da realidade, né? Realmente tem sido mais cômodo, mais confortável, ou a mulher que às vezes quer fazer a transição, mas é mais prático fazer a progressiva. Então, quanto mais realista você for consigo mesmo, mais você vai conseguir alcançar um outro objetivo. Então, a Leca falou, eu não quero em momento nenhum usar algo que seja provocante. Então, ela tem que voltar ali para a imagem atual dela, fazer essa reflexão, ver as escolhas quando ela está num ambiente que ela vai estar em contato com o universo masculino, e pensar que as escolhas dela têm que ser intencionais para que, então, assim, que não seja um decote muito prolongado, que a maquiagem não seja, talvez, muito chamativa, né? Que a gente consiga alinhar aquilo que a gente tem. Quando a gente fala das meninas que são minhas colegas de trabalho, a gente volta para o mesmo ponto, viu? A Ana sabe que a gente sempre volta, né, Ana, nas perguntas. Como você se vê, como eu quero ser visto, e aí para a proposta do que a gente vai fazer. Quando a gente fala das 3 chaves da visão, Ana, que muda aqui na ponte da coerência é que às vezes a pessoa quer algo que é muito distante da realidade dela. E essa primeira estratégia, esse primeiro ponto que eu estou trabalhando é para uma mudança curta, uma mudança que ela quer acontecer agora. Então, por exemplo, você sabe o que a gente já falou, esse seu óculos não traz tanto acolhimento, ele é mais forte. Então, uma mudança rápida e coerente. O óculos é uma coisa fácil de mudar. Então, para a gente pensar isso nas propostas do que a gente vai trazer para o cliente quando ela tem esse mesmo desejo. Fez sentido, Aninha? Sim? Sim. Então, o meu, né, que você está falando, meu óculos. Do seu óculos e da proposta que você pode trazer para cliente. Né? Aqui a gente está falando para você e para o seu cliente, porque falando de algo específico, de algo imediato, essa é a forma mais fácil que tem da gente triangular aquilo que a pessoa tem hoje, que é como ela se vê, como ela quer ser vista, e
aquilo que a gente pode entregar nesse momento para ela. É a forma de estratégia, né? A gente tá. Esse Exatamente. óculos é o que eu. Tipo assim, eu tenho um monte de óculos, né? 20 óculos eu tenho. Sim. Aí, tipo assim, eu tô em casa com a cara da Leona dela. Porque eu uso ele a meu favor, É literalmente. isso. Então, É assim, isso. quando eu coloco, daí hoje eu tô em casa, né? Não tô É fazendo isso. nada, eu peguei qualquer um. Assim, sem nenhum pensamento. Hoje eu não fui intencional. É isso. É exatamente esse o ponto, É. tá? Quanto mais a gente tem um desejo, né? A gente tem sempre que lembrar que quanto mais a gente fizer a escolha intencional, mais a gente vai ter esses resultados. Eu tenho cliente, inclusive, que tem acessórios em gavetas, que ela separou assim, seriedade, acessibilidade, aí ela vai puxando os acessórios para que ela não esqueça onde está o quê. Então, isso é uma dica legal para o que você possa fazer no dia a dia. Agora vamos falar de um caso, certo? Inclusive o que eu falei para vocês. Aí, a nossa amiga Virgínia. Primeira chave, o espelho da realidade. Quem aí, eu até coloquei ali embaixo, mas se eu tivesse que definir a imagem de 3 palavras, quais seriam? Quem fala? Provocante, Provocante. né? Atrevida. Eu acho ela muito, essa imagem. E assim, ela quer sensualizar, né? Que é a mesma coisa provocante, assim. Tem. Ela quer chegar, ela quer aparecer. Eu até coloquei aqui, ó. Poder, ostentação, a leveza, né? Que ela sempre traz uma coisa meio com as filhas também, né? Ai, eu Luxo, acho tão juventude. infantil essa É, imagem. também, né? Mas Eu acho que ela também é para passa uma falar de uma estratégia imagem que deu errado de também. beleza perfeita. Ela Sim, também passa uma imagem de beleza perfeita, sabe? Uma sim, referência para a faixa etária dela. sim. Gente, eu vou ser bem Para leiga mim, aqui, tá? assim, eu discordo. Eu discordo, mas a imagem que ela passa é essa. Não é a minha É opinião, é o assim, né? alcance do que ela tem, né? É. Leca, quer falar? Não, que eu ia falar que eu sou tão fora desse mundo, assim, que eu nem sei quem ela é, o que que ela faz e o que que não é, mas eu Não, não olho uma precisa, pessoa. não precisa nem saber, mas É, quando então, você olha aqui, aí eu olho, então, você vira pra mim e fala que uma mulher dessa é mãe que tem 2 filhas, eu falo, tem eu, 3, tá? bom, 3 filhas, piorou, Piorou, 3 né? mulheres. Eu falo, o que que você tá ensinando para tuas filhas, né? Andando É, vestido assim, com metade dos seios pra fora, enfim, é. não sei. Hum, sei lá. Desculpa, pode ser um pouco preconceituoso, mas ela me passa a Não, mas imagem de. esse é o espelho da realidade dela, certo? Sim, Aí nós temos a estratégia feita por ela. Quando ela foi depor na CPI, o que que ela fez? Look neutro, rosto limpo, semblante sério e uma tentativa de mudar o tom dela, certo? Aqui, Janaína, é o que a gente falou sobre algo que não é real. O que acontece aqui é que a ponte da coerência dela não existe, porque não é o que ela é. Ela não é isso daqui, nem agora, nem antes. Antes também ela não tinha essa imagem. Então, o que acontece? Quando você usa uma imagem que não é a sua, que é só uma estratégia, o público não aceita. Tanto que, assim, foi uma somatória, né? O fato dela estar na CPI e o fato da imagem que não colou. Ou seja, depois disso aqui, ela perdeu 400 mil seguidores. Ou seja, isso também é o poder do... Sem coerência, toda estratégia vira maquiagem, a maquiagem a gente tira, né? Aqui, você concorda que essa mulher não parece nada daquela que ela veio construindo, né?
Sem falar que todos nós somos marca pessoal, né? Eu até estava falando isso com a Ti hoje. Além da nossa estratégia, nós temos a nossa marca pessoal. E quando a gente fala do espelho, o espelho é a realidade daquilo que nós somos também. Para quem já fez o trabalho comigo, eu trabalho sempre na questão para que você entenda quais são todos os seus estilos e como você trabalhar. A gente vai ter um encontro que eu vou falar só de estilo. Como você trabalhar esse desdobramento dos seus estilos. Então, assim, é esse entendimento sobre qual é a sua realidade, quais são as suas escolhas e a ponte, né, da coerência para aquilo que você vai trazer como verdade. Tudo bem? Quem mudou aquilo que pensou sobre as suas escolhas, pensando naquilo que viu desse exemplo? Tem alguém que mudou? Ah, não, acho que eu quero estar muito distante, que eu quero estar mais palpável. Eu sou suspeita porque a gente A já vem Renatinha. trabalhando nisso, né, Tata? Então, É. tipo, eu tô no processo, então... Eu espero que esteja perto, né? Eu estava colocando outras coisas, eu não estava nem colocando, estava colocando algo mais abstrato, não de físico, eu estava colocando, por exemplo, espelho da minha realidade, eu queria transmitir força, amor, compromisso, né, não coloquei, daí se onde eu quero chegar, né, transformar pessoas, proporcionar segurança, liberdade, né, eu nem sei se eu estava certo no caminho, eu viajei para um outro lado mais interiorizado, né, nem a minha aparência física, entendeu? Sim. Porque, assim, por eu já trabalhar com cabelo, né, e já ter esse olhar meio que estético, né, da minha imagem, Sim. não sei. Não sei se Mas tem a ver trazer isso. quando você transforma isso em palavras, né, a primeira chave é o espelho da realidade. Vou até voltar aqui nos 3, ó. É porque, sabe, Thaís, eu acho assim, quando eu vejo, você mostrou essa imagem, né, só um comentário, assim, que eu busco muito com as minhas decisões. Quando eu olho essa mulher aí, assim, e eu vejo, assim, quantas boiadas seguem, né? Então, assim, tipo, eu não quero mais ser boiada, né? Eu acho que a maioria que está aqui no grupo, pelo que a gente está olhando, ninguém quer ser isso, a gente quer literalmente construir a imagem de quem realmente somos, né? Quem nós somos. Então, assim, eu já saí desse raso, acho que talvez pela maturidade, pela idade, né? Eu lembro que no passado eu queria muito aparecer, que todo mundo me visse. Hoje, eu já apareço, eu já sou, assim, a autenticidade é meu nome, né? Tipo assim, a gente já conquista algo muito mais eterno. Então, assim, são coisas que o visagismo me ajudou isso, esse olhar para dentro, né? Então, esse grupo aí, acredito que vai ser assim, eu já estou viajando, já estou achando assim, que vai ser uma aliança muito grande para a gente compartilhar nossas dores e a nossa busca, e literalmente a gente caminhar por um processo de eternidade, que não acaba. Porque essa matéria, minha filha, ruga, velhice, gordura, magreza, botox, vai ter eternamente, né? Não tem como. Não, e a imagem também, né, Ana? Porque a imagem que eu trabalho agora com 43 é uma. A imagem que eu trabalho daqui 2 anos com 40 já é outra. Totalmente outra. Então, assim, quando eu falo dessas 3 chaves, eu penso que, assim, nós sempre temos um desejo da imagem. Ah, quero melhorar isso, quero comunicar aquilo, né? Esse desejo é a nossa escolha. Então, eu falo que, assim, a gente tem que olhar para o centro, que é a chave 2, que é o nosso desejo. Escreve ali o que você gostaria. E aí a gente tem que voltar tanto para o espelho como para a ponte da coerência, para que a gente possa entender. Você já está comunicando isso? Você está muito distante disso? E pensar quais são as ações objetivas que eu posso ter.
Vou falar da Cleide, tá, Cleide? Que você tá aí quietinha. Pensando no que você já falou, tá? Você já Ó, usou algum outro tipo de óculos, Cleide? já, eu tenho vários também. Então, depois você vai mandar fotos de alguns outros que Tá, você acredita que esteja mais perto do caminho que você quer. é, E aí eu vou responder lá se é isso ou não, tá? ok, ok, Porque o cabelo agora tá mais quadrado, né? é, uhum, isso. Um pouco de repicado, né? Tem movimento. Tem, ó. É, Talvez mas eu por acho, isso, talvez por isso você esteja vendo mais sério. é, Mas talvez você tá com mechas no cabelo? não, estou querendo fazer, estou para fazer. É um das coisas que eu vou fazer. Mas eu creio que a minha roupa também, eu preciso mudar algumas coisas, entendeu? E óculos também, eu tenho um muito cheguei, que eu acho que está dentro do que eu sou, de gostar de coisas, né, muito fortes. Mas a questão do cabelo também, porque eu gosto de coisa forte. Eu não gosto de mecha, mas eu vou ter que fazer. Eu já tive essa consciência. E eu tenho um óculos que algumas pessoas, quando eu coloco, na verdade a maioria, porque a gente que está de público, né, as pessoas elogiam, elas ficam encantadas, mas eu sinto que outras olham assim, então eu tenho que estar num todo para todos. Mas não esqueça de escolher algo que te faça bem, Isso, dentro disso, tá? né? É. Uhum, O meu intuito é que vocês me mandem aquilo que vocês têm de ideia dessas isso, 3 chaves. A gente já vai conversar aqui uhum, sobre o insight que possa ter tido, mas que a gente possa trocar sugestões sobre a questão da estratégia, é. tá? Então, que Eu você tenho, conclui, anote os insights do que você tem das chaves e que eu possa te falar, olha, vamos testar um óculos diferente. é, Não, esse óculos não, talvez aquele. uhum. Então, eu quanto tenho, mais vocês participarem, melhor vai ser. eu tenho foto com esses óculos e eu te envio ou põe no grupo? Como é que é? Se você quiser pôr no grupo, pode pôr no grupo, Tá. porque daí É, a todo gente, mundo eu não sei participa. se ela já abriu ou não, mas eu vou pedir para ela abrir para vocês poderem postar, tá bom? Tá, ok. Tem mais. Se já mudou alguma coisa, né? A Ana Paula falou que quer ir para o lado mais filosófico. Alguém não conseguiu escrever nada em nenhuma das chaves? Sério? Vamos lá. Cada chave tem seu valor, mas juntas elas revelam ali o mapa de autoconhecimento, que é o início, é a ponta, né? Nós que trabalhamos com visagismo, nós entendemos que entender como você se vê, como você quer ser visto, é um dos principais pilares para qualquer transformação que você possa desejar, transformação, lapidação. Então, só sobre este pilar, a gente já consegue trabalhar e falar horas e horas a fim. Então, eu queria que vocês abrissem novamente o microfone e que a gente pudesse falar, né? Como é que vocês olharam para essas chaves que você está levando hoje de provocação do clube e que você saiba que tanto o seu pedido quanto que você possa postar lá no grupo para que não só eu, como as outras colegas também possam colaborar com a estratégia, caso você tenha aí opções. Thaís, posso
posso usar essa blusa? A Janaína vai postar algumas blusas falando, posso usar essa vai estar mais dentro, e a gente vai dando algumas sugestões. Tudo bem? Thaís, assim, Diga. por exemplo, só uma dúvida. Sim. Que assim, eu acho, mas toda roupa, por exemplo, eu quando me visto muito criativa, eu tento colocar algo, por exemplo, eu uso esse óculos, para dar Uhum. uma quebrada, para não ficar assim aquele exagero, como a Cleide estava falando, né? Às vezes Uhum. uma cliente comenta não acolhe tanto aquele óculos que ela usa. Então, assim, o que que eu faço? Não sei se eu estou certa, mas o que que eu faço? Dentro do meu visual, porque eu gosto muito de algumas coisas, por exemplo, anéis. Eu uso muito anel, eu misturo prata com dourado, eu faço assim uma coisa meio que sem nada a ver, combinando, mas que eu me sinto super bem. Então, daí eu coloco algo assim que dê a minha cara, algo um pouco mais discreto. Quando eu estou exagerando em algumas outras coisas, eu dou uma amenizada naquilo que eu vou olhar, quando eu vou estar falando com ela, quando eu vou para uma consultoria, eu tento usar um pouco mais de imagens mais acolhedoras, eu dou uma arrumada assim mais elegante, assim, sabe? Mais assim, de um top assim da rica, né? Dependendo, para ficar mais fina. Então, Se a eu faço um gente... pouco isso, eu dou uma mesclada, né? Assim, no visual, porque eu também me sinto bem dessa forma. Eu acho que tudo assim, o exagero, aquela coisa, eu me incomodo em mim. Então, assim, eu já tenho algumas coisas pontuais que eu gosto, um anelzão e tal, mas daí eu vou mesclando com o resto, entendeu? Não sei se é por A aí. Daí única o que que coisa que eu me. quero... Tá Ah, certinho. O que você usa, o que você está falando, já é uma estratégia. Quando você está muito colorida, com muito excesso, você equilibra. É exatamente isso, porque você sabe como é, quem você é. Quando a gente está falando aqui no espelho, a gente nem está considerando a nossa personalidade. Porque se a gente for considerar ainda pessoas mais extrovertidas e introvertidas, aí é tema para o nosso próximo encontro. A gente está falando só de como a gente vê a imagem, como a gente deseja que ela fosse e como a gente pode ser estratégico. Exatamente como você falou, Ana. Se a roupa é muito criativa, então o óculos mais sério. Se eu estou com muitos acessórios e mais criativa no restante, e eu tenho um compromisso que pede mais seriedade, uma roupa mais neutra, mais elegante. Então, é entender como é que você vai chegar ao seu objetivo, chegar a uma estratégia para a sua imagem, considerando. Deixa eu voltar. Quando a gente fala do mapa mental, a gente tem que ter a visão, quer dizer, o objetivo a curto ou a longo prazo daquilo que a gente vai fazer, o espelho, que é quem nós somos de verdade, os dados e as nossas informações atuais, a decisão, peraí, vou vir para cá, tá? Os desafios, que é a realidade que te impede hoje. Então, hoje, se a gente tem um desconforto hoje, qual que é esse desconforto, né? Os recursos, disponibilidades e investimentos, porque às vezes a Janaína pode falar, mas eu só tenho o moletom do meu filho mesmo, não estou podendo comprar nada. Então vamos olhar se tem alguma outra coisa ou não, porque às vezes ela não tem algum recurso. Então ela vai continuar com o moletom e a gente vai usar outra coisa, talvez um outro óculos, talvez ela vai sair de moletom, mas ela vai colocar uma bolsa diferente, ela vai colocar mais acessórios, não precisa ser radical, né? Mas você precisa definir aí quais são as suas decisões, as suas metas. E para isso a gente precisa trabalhar a visão, o espelho, as decisões, os recursos e os desafios. Porque se você não pautar, não estruturar tudo isso, você não consegue ter uma imagem estratégica. Você vai atropelando, né? Ah, acordei atrasada hoje, vou colocar uma roupa aqui, não vou fazer nada, não vou, entendeu? Então, assim, tudo conta dentro da nossa imagem. A nossa imagem, ela não é composta só pelo que a gente veste. É o jeito que a gente vai se maquiar, é o óculos, é o acessório, o tom do batom, é o protetor com cor ou sem cor, são os acessórios, né? São os anéis, como você falou, Ana, mix de banhos ou não traz mais modernidade. Se você usa, né, acessórios mais românticos,
Eu estou falando isso, Jana, também, que eu falei do moletom, né? Porque a Mi foi para o Rio de Janeiro no evento, e de moletom, e estava com os acessórios, então fica bem lapidado. A Ju escreveu, o mais difícil é vencer o modo automático, que é o trabalho que eu estou fazendo com a Ju, entendeu? O mais difícil são as decisões que a gente tem que tomar. As decisões é o mais desafiador. As pessoas acham que o mais desafiador é saber qual é a linha daquilo que você vai trabalhar. E não é. E não é. Mais difícil, pode falar, Mi. Tá, você estava falando, né? E aí eu estava aqui numa reflexão, porque assim, acho que o ponto forte é que a gente realmente entender aquilo que funciona para nós, né? Para nós. E aí você ter a consciência, por exemplo, do seu estilo e adaptar aquilo que você tem, né? Para mim, o mais mágico de tudo é realmente garimpar meu próprio guarda-roupa. Garimpar o meu próprio guarda-roupa e tirar peças, tipo, que de 3, 4 anos que eu nunca tinha usado ou há muito tempo não tinha usado e agora eu uso muito. Eu exploro muito mais, né? Então, assim, ter esse nível de consciência de fato. Que nem, por exemplo, eu fui pro Rio de moletom e amei meu look. E eu tava de All-Star. Tava com uma calça da Adidas oversize do meu marido, entendeu? Só que eu tava com peças que valorizavam uma bolsa, né, transversal, uma pochete mais moderna, com os anéis legais. Então, foi um combo. Então, essa questão da gente se permitir e você entender o seu estilo da vida para a gente. Acho que isso é um ponto bem bacana da gente falar. Obrigada, Filme. Eu acredito que, assim, o principal, o gancho, saber brincar com todos os estilos, essa mistura é rica, a Ju escreveu. Eu acho até que, mais do que só brincar com todos os estilos, eu vejo muitas pessoas falando isso, né? A gente tem um pouco de todos os estilos. Eu particularmente acredito que nós temos 3 estilos. Um estilo que é o nosso estilo trabalho, que é aquele que a gente idealiza para o nosso trabalho, então, que é o profissional, o estilo profissional. Aí a gente tem o nosso estilo de essência, que é aquele que, assim, quando você está naqueles dias mais relaxada, mais à vontade, talvez seja até o moletom do filho, seja nesse dia, viu, Jana? Seu estilo de essência. E aí, não, eu tô falando sério, viu? Eu tô usando, mas é verdade. E o terceiro é o que eu chamo, né? Que compõe ali o estilo pessoal, que é o estilo daquilo que você usa quando é seu aniversário, ou quando você tem uma festa, mas que você se arruma para se ver bonita. Porque daí você tem as suas 3 vertentes. Quando a gente para falar aqui na estratégia de imagem, esses 3 estilos é o que a gente vai usar repetidamente, de formas diferentes, para compor tudo aquilo que a gente gosta. A Lucina está te perguntando. Oi. Pode falar de novo. Os 3 estilos: profissional, essência e o outro? Profissional, essência e lazer cotidiano, assim, que é quando você tem uma festa, seu aniversário. E aí, quando você entende cada um desses, eu acredito que é a grande virada da chave da estratégia de imagem. Por quê? Porque você entende tudo que cerca ali a sua imagem, a sua estrutura, e começa a usar somente aquilo, né, que é o que a Ana Paula falou, o que é colorido, o que é mais sóbrio. Então, dentro dos estilos dela, tem isso. E aí você consegue equilibrar, usando o moletom, a calça do marido, a pochete, um monte de acessório, e ainda tá gata, porque você está dentro da sua estratégia de imagem, o mais potencializado naquilo que é o seu autoconhecimento, né? É entender o seu contraste, como usar a cor a seu favor. Então, quanto mais a gente entender,
meu intuito com vocês aqui no clube é que a gente possa uma vez por mês se encontrar, mas que vocês vão montando aí um painelzinho com post-its e que a gente possa ir conversando e você fala, eu entendi isso agora eu entendi também sobre isso. Então eu posso escolher já alguma coisinha diferente. Porque é a forma, quem já fez o trabalho comigo sabe exatamente como eu faço os meus atendimentos. Eu vou trabalhando a consciência de cada um desses tópicos para que a pessoa possa trabalhar e se desenvolver. Não é sozinha, né? A minha, a gente está finalizando o processo. A Leca também. Eu vou na casa da pessoa, põe essa calça com essa camiseta. Não vai ficar bom. Põe essa calça com essa camiseta. Olha como ficou bom. Agora pega outra coisa aí no guarda-roupa. É provar coisas e ver e entender quem você realmente é. Por isso que o espelho é extremamente importante. É extremamente importante. Ele é valioso a trabalhar a nossa visão, ampliar, entender quem nós somos. Nós, no visagismo, sempre falamos que ninguém sabe tudo a seu respeito. Falando de você mesmo, a seu próprio respeito. Nós não conhecemos tudo a nosso respeito, né? E quando a gente fala da questão da nossa imagem, é a mesma coisa. Tem pessoas que acham que o corpo é mais difícil de lapidar do que realmente é. Tem gente que acha que às vezes é muito baixinha, tem gente que acha que às vezes é muito alta. Tem todas as coisas. A ti mesmo falou, eu não consigo lidar com a minha estrutura. Então tem que olhar para o biotipo que ela está hoje, entender, né, para a realidade, o que é, como é que ela se vê, quais são as possibilidades do que ela vê, entendeu? E ter essa ponte de coerência para aquilo que ela pode fazer. Por sinal, ela estava linda hoje, porque a gente se encontrou hoje, entendeu? Estava muito bem estruturado aquilo que ela estava usando. Então, tem isso também, porque muitas pessoas têm essa dúvida sobre o que está transmitindo, como está. Então, quanto mais a gente tiver isso trabalhado, melhor fica. Deixa eu ler aqui duas coisas. A Lucila mandou. Eu sou manicure, nail design, trabalho com unha em gel, sou de São Bernardo, São Paulo. Eu não consigo ainda ver essa questão do espelho da realidade. Não sei ainda me enxergar ou pensar no que eu transmito com a minha imagem. Então, resumindo, estou perdida. Ter uma intenção do que vestir ou fazer para atrair clientes, talvez, até porque minha profissão exige o uso do EPI. Então, EPI são aquelas touquinha, luva, tá? Então, já penso, para que se arrumar se o avental tira a beleza da roupa por baixo? É isso, escrevi tudo. Lucila, vou te falar duas coisas. Uma, mesmo de touca, de avental, a gente consegue usar acessórios, recursos de beleza, que podem impactar completamente a sua imagem. Mesmo o avental, eu não sei se você usa o seu avental ou o avental do espaço, mas, às vezes, só a forma de você personalizar o jeito de escrever o nome no avental, com os pequenos acessórios que você possa usar, já tem uma comunicação totalmente alinhada. O que é legal você pensar? Se hoje você acha que, por exemplo, como é que está a sua imagem? Tá bem cuidada? Eu me cuido, eu tenho vaidade, ou eu não cuido, estou desleixada, estou largada, quero cuidar mais, para que a gente possa pensar coisas a pequenos passos. Eu sei que às vezes a gente quer uma mega transformação, mas que a gente possa pensar em passos curtos, porque se a gente pensa em algo muito distante, isso acaba paralisando a gente. E lembra a frase que eu comecei? Vou até voltar lá para vocês verem, sobre a questão de o pior não é você ter medo de falhar, é você não tentar. Então, o melhor mesmo é você pensar em tudo aquilo que você pode fazer e pensando no que você falou do seu trabalho, no seu perfil, eu trabalharia com acessórios, não só brinco, como colar, talvez na mão, como você faz unha, não seja legal, porque se você usa luva, né, aí talvez não seja interessante, mas só o fato de você usar
um bom cuidado com a pele, bom colar, os brincos de forma intencional. A Michelle, a gente tem feito, eu fui modelo dela em algumas edições passadas, e a gente fez os brincos mais com mais proximidade, com mais poder, com mais flexibilidade. Então, tem muita coisa de acessórios, né? Eu não sei se você usa óculos ou não, mas pensa sempre que, assim, a gente sempre tem um desconforto. Por mais que seja ruim pensar dessa maneira, mas a gente sempre tem, assim, tem algo que eu não me sinto tão bem com a minha imagem. Quando você for pensar nesse espelho, pensa sempre nisso. Não para você ser só crítica com você mesma, mas pensando em como você tem se sentido com o seu espelho. E aí pensando como é que o que é que você deseja. Eu, nesse momento, trabalharia com a questão de acessórios, e se você puder bordar o seu nome no avental, você manda foto para cá no nosso grupo, que eu vou te dar várias sugestões, e talvez a ti também possa ajudar no sentido de qual fonte, qual letra para aquilo que você quer fazer, atrair mais cliente, porque é isso, o intuito é que a gente possa te auxiliar nas pequenas coisas, que são esses pequenos passos, que a gente vai conseguir já ter um impacto muito bom. Tá, Vale. completar aí um pouquinho, contribuir. E outra, tem uns botões bonitos que ela pode colocar no avental para ficar mais feminino, dar esse toque, né, para deixar mais sofisticado, digamos assim. Tem vários modelos aí que ela pode fazer um mix bacana para deixar de maneira mais leve. E é acolhedor também, né? Na hora que gerar esse impacto que as clientes vão vê-la, ela vai gerar um impacto diferente. Então, eu acho que os acessórios podem muito auxiliar ela aí. E eu vou trazer em algum dos nossos encontros para falar de cor também, né? Sobre a questão da cor. Porque, por exemplo, o batom rosa, ele traz mais proximidade. O batom vermelho, ele transmite mais força, mais poder. Então, é legal a gente entender o que isso comunica, porque a gente pode ajustar a nossa comunicação de forma estratégica. Então, entendendo que talvez para o encontro hoje, se eu tivesse com um batom vermelho, talvez não fizesse o menor sentido, tá? Porque hoje o intuito é manter vocês próximas, me achegar mais a vocês. Então, para o dia a dia, isso pode ser usado. Ah, Thaís, mas eu gosto de usar essa e essa cor. Quando a gente chegar lá no dia, vai ser isso. Quais são as cores que vocês usam para que a gente possa trabalhar essa estratégia, entender como é que isso funciona? E aí, para a gente finalizar, volto aqui a pergunta para vocês. Peraí, que eu vou sair e vou abrir lá direto. Agora eu abro aqui. Ai, peraí que a Renatinha tinha mandado alguma coisa aqui no grupo. Falando dos 7 estilos. A Rê falou que conheceu a Alison Parsons, que foi a criadora dos 7 estilos universais. E que eles vão mudando ao longo da vida ou da nossa intenção. Por isso que eu acredito que o nosso estilo pessoal, ele é movimentado por esses estilos que vão entrando na nossa vida e modificando conforme essa movimentação da nossa vida acontece. E aí, para fechar, queria que vocês falassem aí, o que você leva do clube hoje? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa Sim. movimentação que acontece da gente com relação ao nosso estilo, está muito ligado à estação que a gente está vivendo? Totalmente.
esse desenvolvimento, porque acho que também está bem ligado ao nosso autoconhecimento, né? Porque isso vai sendo transformado dentro da gente. Eu acho que eu já passei por vários. Mas é isso mesmo. E assim, nós temos alguns estudos, talvez até que algumas pessoas já tenham visto, que falam dos setênios, né? A cada 7 anos, a gente tem uma movimentação natural da nossa vida. Só que a gente tem os grandes grupos, né? Então, quando a gente deixa de ser criança, deixa de ser adolescente, jovem, então a gente fala que esses grandes grupos também têm um impacto grande na nossa vida. E que hoje os estudos já estão sendo refeitos, né? Eu estou terminando a minha pós de Neurociência, Desenvolvimento Humano e Comunicação, e eles estão refazendo esse estudo. Por quê? Porque a estimativa da vida era até 60 e poucos anos, quando eu vivia muito. Agora a gente está chegando a 90 no mínimo. Então, assim, numa linha, né, numa linha do tempo, onde com 60 anos a gente estava desacelerando e relaxando, olha quantas mulheres aqui com essa idade, entendeu? Nós com 40 e poucos, a gente está a todo vapor. Então, assim, que antes, as pessoas até falam, né, os 40 são os antigos 20, os 20 agora, né, as pessoas não querem sair de casa, não querem casar, não querem compromisso. Então, assim, essa linha, esse estudo está sendo feito, mas sim, tem um impacto completamente impactante, mas relevante ao extremo. E ele não é linear, não é todo mundo com 40 anos vai passar isso. Ele também tem a interferência da maternidade ou não, de você estar escolhendo um trabalho ou não, né? Como nós damos aula tanto no MBA como nos cursos livres de visagismo, o que acontece é que tem pessoas que às vezes tinham deixado de fazer outra coisa, querem voltar a atuar porque não aguentam ficar sem fazer nada. Então, quer dizer, aí a pessoa volta para um outro momento de vida. Então, as fases fazem com que a gente mude não só o nosso gosto, mas aquilo que a gente quer comunicar, né? Você sabe porque eu já falei para você sobre as pérolas, né? Eu não gostava de pérola, mas de tanto eu provar as pérolas para usar nos ensaios, falei para você, nossa, eu até estou aqui super envolvida e tem totalmente a ver com a fase do que eu estou vivendo, né? Então, assim, a fase, ela é extremamente importante. E a fase não é só porque antes os estudos eles do desenvolvimento humano, ele era pela faixa etária. Hoje a gente entende que é a fase da vida mais a faixa etária, mais o que isso impactou a nossa vida, né? Então, isso é assim, uma experiência maravilhosa e é isso. Queria saber o que vocês levam, o que foi bom estar aqui, para a gente poder começar a fechar. Bom, vou começar então. Então, vamos lá, Mi. Tá, na verdade eu quero te agradecer por esse grupo que é muito valioso, né? Espero que as outras mulheres venham, porque é uma troca, né? E a gente que está nesse processo de ser lapidado, de entender aquilo que funciona para nós, né? A gente tem uma frase aí que a gente gosta muito, que é a gente não precisa de muito, a gente precisa dos certos, né? Para a gente realmente caminhar na direção daquilo que a gente quer construir, principalmente da imagem. Então, acredito que cada passo que a gente der aqui vai ser uma maneira da gente poder entender aquilo que funciona para nós, entender aquilo que realmente vai buscar, direcionar e se permitir, né? Acho que também um ponto alto é se permitir a viver o novo para chegar na construção da imagem que a gente tanto deseja. Muito bom. O que mais me impactou foi justamente tentar olhar nesse espelho, né, e conseguir entender aquilo que faz sentido para a estação que eu tô, o momento que eu tô, começar a arriscar também um pouquinho mais, a brincar
e a se permitir. Então, com certeza é algo que, inclusive o look de hoje foi algo que eu nunca imaginei usar. E eu gostei, misturei um pouco de criatividade com um pouco ali de alfaiataria também, uns acessórios Max que eu tirei quase agora à noite, mas passei o dia de Mi Vasconcelos. Eu acho que para mim sempre é bom, né? Tá? Porque por mais que a gente tenha passado por uma jornada e a gente cria uma autonomia, reciclar sempre é bom, né? E é como a gente falou, né? Que eu escrevi, né? Outro dia até que você usou para o post, né? Quando a gente entra numa nova estação, né? A gente até aprende, né? Com o que você ensina, revalidar as coisas. Mas hoje, olhando no espelho, né, no primeiro exercício, eu falei, eu quero passar, a primeira coisa o que eu tô transmitindo é que eu tô bem na fase que eu tô, né, não tô trabalhando, então eu tô relaxada, tô no mood de mãe, parece que eu tô de férias sempre, entendeu? Então isso dá um wake-up call pra gente, que fala, poxa, né, se a gente tá procurando passar aquela imagem, né, para a gente manter uma constância, né, e deixar só, né, o relaxar, vamos dizer assim, para aqueles dias que a gente vai ficar só na Netflix mesmo, né. E eu acho que o terceiro ponto, que eu acho que é elogiar, tá, você sabe que eu sou sua fã número 1, né, não preciso nem falar, mas é muito difícil a gente construir um ambiente seguro, né, porque a maioria das mulheres que estão aqui eu não conheço. E, por exemplo, eu achei muito gostoso como a Ana Paula se abriu, sabe? A gente poder fazer as coisas livre de julgamento, né? Então, aqui, poder. Acho que foi. Eu não sei quem é a mãe do moletom, porque eu sou a mãe que larga o filho na escola do moletom, tá, gente? Também. E de chinelo e meia, porque aí eu vou nadar, entendeu? E eu quero ficar com o pé quentinho até o último segundo, entendeu? Então, hoje eu fui de Mulher Maravilha no pé. Então, assim, tá junto, tá? Tô junto no moletom ali quando eu vou levar os filhos pra escola. Mas eu não lembro quem que falou uma vez no encontro, falou assim, nossa, um dia eu fui levar meu filho na escola e eu tava indo pra trabalhar. E não é que uma das mães é minha cliente, a gente nunca sabe com quem a gente vai cruzar na rua, né? Mas assim, o que eu queria usar o exemplo, usei da Ana Paula porque eu achei, Ana, porque eu achei muito espontâneo da maneira que você falou aqui. E então, assim, tá, parabéns, porque a maioria que não se conhece não precisou falar que era um ambiente seguro, né? E todo mundo foi muito espontâneo aqui, né, na forma de falar. Então, acho que isso foi muito legal também, que permitiu cada uma colocar aí de coração. Acho que é isso. Falei muito já. Obrigado, Leonela. E assim, uma das coisas que eu também gosto de compartilhar, é por decisão, né? A gente escolhe os nossos caminhos e a gente decide. Eu já estive muito reprimida muitos anos da minha vida, de querer me encaixar a padrões que foram impostos, né, por família, por igreja, instituições e tudo, e eu tinha que me adaptar, eu não podia ser eu. E o visagismo me fez descobrir isso, né? Estar dentro do visagismo, das formas onde eu fui criada por um criador, tipo assim, caraca, Deus me desenhou assim, ele me fez, foda-se o resto. Entendeu? E assim, eu não quero mais saber de ser sufocada, eu quero viver. E a liberdade que eu fui liberta, eu decidi expandir isso para outras mulheres. Então, assim, eu fiz um acordo comigo mesma, porque ao me conectar comigo, eu descobri que eu me conecto com Deus, né, com esse divino. E ao me conectar comigo, eu tenho por obrigação expandir isso aonde eu quero. Então, assim, a opinião, o Robson até falou para mim no curso do Lab, opinião a gente não dá, é sua, só se alguém pedir. Mas a gente está num grupo aqui seguro, eu sou palpiteira mesmo, a Thaís me conhece, e eu quero dar palpite para influenciar, sabe, a gente a olhar para dentro e acreditar. A minha função de vida, o meu propósito de vida é assim, acreditar que nós somos mulheres maravilhosas e que nós somos capazes, sim, ou de moletom, ou de salto alto,
ou do que seja, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar. E eu acredito que esse grupo, Deus tocou no coração da Thaís para fazer a gente olhar para o que é eterno, onde que realmente a gente quer chegar. E a gente precisa ter coragem, sabe? De olhar para isso, pegar tudo com muito amor, com muito coração mesmo, e assim, e agarrar essa Thaís linda que eu amo, que nos dá essa oportunidade, esse lugar de a gente ter voz, né? De a gente ter voz. E a começar em nós aqui, em cada uma de nós. E eu estou amando esse grupo, eu amo pessoas, gente, eu amo network. Amanhã eu estarei 6 horas da manhã no network profissional, o BNI, fazendo network, porque é isso que faz a gente, assim, é entregando o que a gente recebe, né? E eu tenho uma teoria, viu, Thaís? Só para encerrar minha fala. Não quero ser represa, que é o meu slogan atual, porque a represa, se tem estiagem, ela vira lama. Eu quero ser rio que corre para o mar e é eterno. E tem mais aqui dá. Um grande beijo para vocês. Ó. Amém. Alguém mais quer partilhar? Posso falar? Pode. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Muito, muito feliz, amei o grupo. Agradecer a Deus pela sua vida, Thaís, por essa sensibilidade que você tem, por essa pessoa maravilhosa que você é, pela firmeza. E é justamente nisso que eu quero me espelhar. Como disse a Ana Paula, a gente não está mais em tempo nem em idade de não ser o que nós somos, né? Mas também ela também mostrou, né? E achei você também, eu sei que você é essa pessoa, que nós também precisamos dividir o que o divino, o que Deus tem feito na nossa vida com os outros, né? Sim. Então, eu acho que eu estou no lugar certo, foi maravilhoso, tá maravilhoso, porque, como eu falei no início, a minha forma de ser, o meu temperamento, a minha postura, eu sinto que me incomoda muitas vezes perante algumas pessoas. Então, eu tenho certeza que eu vou conseguir aqui estar melhorando isso para poder também dividir com essas outras pessoas, atingindo com amor, com flexibilidade, né? Não é sendo boba, mas sendo mais flexível. Eu sinto que eu sou realmente muito rígida. E olhando para você, Thaís, a gente se inspira. Eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um aqui, principalmente pela sua vida, pelo que eu conheço. E assim, você de boca fechada já transmite para a gente tudo que a gente precisa saber. Muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras, pela sua generosidade. Você sabe que a gente tem a vida corrida, né? Todos nós, né? A vida hoje a gente não consegue parar para fazer muitas coisas que a gente gostaria, mas eu penso que essas chaves valem até para essas coisas, né? Porque quando a gente fala que a gente está, estou sem tempo, é porque a gente não colocou ali o foco naquilo que a gente queria efetivamente fazer, né? Então, é de todo o meu coração que eu quero tirar essas 2 horas por mês para a gente poder estar junto e conversar ali como puder, auxiliar, né, no grupo, trocar, porque o intuito é que a gente possa ter esse lugar de segurança, sim, trocar o máximo que puder para poder apoiar o outro, né, e a gente sempre está em busca de algo novo, né, a gente sempre está olhando o presente e o futuro, mas revisitando aquilo que a gente já teve no passado, né. Então eu fico muito feliz com todas vocês que estão me conhecendo um pouco mais aqui hoje, aquelas que já conhecem um pouco mais, e que eu tenho a alegria de chamar de amigas, e é assim, a frase que eu trouxe para a gente terminar, antes da nossa foto: no clube da estratégia de imagem, cada escolha reflete quem você é e onde quer chegar. Aqui, a imagem se torna presença e a estratégia, caminho.
para vocês lembrarem que o caminho não deve ser difícil, né? Porque habitualmente é o mais desafiador. Então, o intuito é que eu possa auxiliar vocês nesse caminho da melhor forma possível, para que a gente possa juntas, quem sabe daqui a um ano, celebrar, fazer um encontro presencial, trazer gente do Espírito Santo, de Fortaleza, de Curitiba, e estar juntas todas, né, muito lindas. E quem sabe, né, Ti, igual o evento que a gente está organizando, fazer aí um momento para a gente, né? Então, quero contar para vocês que estou preparando várias coisas novas. O clube é a primeira delas. Depois eu vou lançar um e-book também totalmente gratuito, onde aquilo que a gente vai vivenciar aqui no clube vão ter exercícios que a pessoa vai poder desenvolver sozinha no e-book e vai poder me enviar para eu poder auxiliar ela a entender sobre o estilo, como se olhar no espelho. Então, para quem gosta de leitura, vai ser uma outra alternativa. Então, ele está quase pronto, quase saindo do forno, né? A Leca já sabia, a mim também, né? A gente está quase aí na reta final. E eu e a Ti, a gente também está preparando um projeto para quem deseja fazer um novo alinhamento da imagem. Então, a gente vai ter encontros online para falar sobre a estratégia de posicionamento da imagem no digital, eu sobre a imagem, e depois a gente vai ter um dia de ensaio fotográfico. Então, eu estou falando porque a Ti já contou lá no curso que ela foi, né? A gente já tem uma primeira compra de uma pessoa que está aqui nesse grupo, desse curso. Então, eu tinha que contar, né? porque ela falou, e aí, quando é que eu vou poder comprar? Leonela já foi a nossa primeira... A gente tem que criar você sabe, né? Um prêmio especial, né? É verdade. Fica tranquila, Maria Rita. Então, assim, o intuito do clube nunca vai ser venda de algo, mas eu acredito que todas nós podemos fazer network, então, atender alguma coisa, falar sobre o nosso trabalho, tá? Então, é mais para que a gente possa encerrar. O meu intuito é que a gente fique sempre, no máximo, até 9h30, 1h30, para que não fique muito puxado para ninguém, tá? E estou muito feliz. Quero que a gente possa fazer a nossa foto. Quem puder abrir a câmera aí para a gente poder dar um sorriso aí bonito e tirar a nossa foto. E não sei se a Daiane está aí para abrir. A Renatinha, se você puder abrir, abre mesmo que você fique em silêncio, só para poder dar um sorrisinho. Aqui, aí vou tirar um print. 1, 2, 3 e... Pronto, aí vou colocar lá no nosso grupo. E meninas, o nosso evento irá acontecer no dia 30 de agosto. Nós estamos com a pré-venda aberta, com condições especiais. Temos apenas 5 vagas para pré-venda. Será no dia 30 de agosto, presencial, em um estúdio incrível, onde teremos um dia inteiro de fotos. Já está incluso produção de maquiagem, cabelo, com tudo aquilo que será alinhado com a Thaís. Terá, né? A Michelle, nem sei se ela já está sabendo, mas você vai estar lá, né, com os acessórios. Então, Pena que não vale, você vai ter que vir para Fortaleza fazer uma sessão de fotos na praia. Ai, que lindo! A gente pode fazer assim, Ana. A gente pega todo o escopo do que eu e a Ti vamos preparar aqui. Se você achar que dá para fazer com o pessoal do seu salão, uma divulgação para os seus clientes, a gente faz. Quer online, a gente faz online. E aí a gente marca um dia e a gente vai, nós e a equipe,
para ir só fazer o dia do ensaio fotográfico. Olha aí, Pô, eu vou pronto, já também. fica hospedada aqui na minha casa, não paga nem hotel, nada, olha, ó. Maravilha. Já quero, ó, e eu já quero fazer uma coleção em Fortaleza, hein? Vamos. Ó, quem sabe a gente vai para o Espírito Santo também, assim, tá vendo? E olha como que é valioso o online, né? Nos permite, né, se conectar com pessoas, né, do mundo inteiro, fazer essa troca, né? Acho que é uma oportunidade muito valiosa da gente realmente poder conhecer outras pessoas, conhecer o trabalho de todo mundo e nos fortalecer na caminhada, que eu acho que é um ponto importante. Da nossa Depois no lapidação, grupo, né? viu? Vamos colocar o Instagram de todo mundo no grupo para a gente se seguir. Sim, Isso. estou colocando nossa foto lá. Pois E um vou beijo, abrir viu? para todo mundo Boa poder noite. comentar. Vou correr. Gente, fiquem com Deus, viu? Beijo. Boa Beijo, noite, pessoal. bom descanso. Beijo, Beijo, Rê. obrigada, tá? Tchau, meninas. Boa noite. Beijo. Tchau, obrigada. Boa noite.